Olha, tem muita gente me perguntando como é que faz para montar um projeto de franquia, como é que mostra para alguém essas ideias, como é que busca um investidor. Então eu decidi gravar esse vídeo para te contar um pouco mais sobre isso. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário, empreendedor, franqueador de uma das maiores micro franquias do Brasil e master franqueado de uma franquia americana. Publico 2 vídeos semanais para você neste canal aqui. Toda terça e quinta-feira, às 7 horas da noite, todos os meus vídeos são publicados. Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, não perca tempo. Clica aqui abaixo, inscreva-se agora. Mas se você já for inscrito e quiser receber todas as notificações, os avisos de quando os meus vídeos forem publicados, então clica no sininho aqui acima e ative as notificações. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como você faz para montar um projeto de franquia e até com base nas perguntas que eu venho recebendo aqui nos comentários dos meus vídeos. O próprio André fez algumas perguntas interessantes, algumas delas relacionadas a como fazer para montar um projeto, como buscar um investidor, como contar para alguém essa ideia, como ter segurança de que essa pessoa não vai copiar essa ideia. Então eu decidi gravar esse vídeo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu queria esclarecer no início desse vídeo é que quando você escolhe o franchise, quando você escolhe formatar uma franquia, você está escolhendo uma opção de escalar o seu negócio, de crescer o seu negócio, que é através do formato franqueador-franquia. Você vai conceder os direitos de uso de marca, você vai transferir o seu know-how com os manuais operacionais, com os modos operantes e procedimentos, padrões de como a sua empresa já funciona, para que um franqueado performe da forma que tem que ser performado. Ele vai investir todo o capital dele dentro daquele negócio e vai te ceder, te repassar parte do faturamento dele, que são os royalties, para você que deu todo aquele suporte, toda aquela estrutura, aquela retaguarda para que ele funcionasse. Então, só para você entender que esse é o princípio básico de toda a franquia. Não adianta você querer criar um projeto de franquia sem ter nenhuma loja funcionando, sem ter o domínio de como aquilo funciona, de ter um padrão, tá certo? Você vai estar vendendo vento, não funciona dessa forma. Para você criar um projeto de franquia, você tem que ter pelo menos uma loja própria funcionando sua, para que ela seja o modelo franqueável, para que outras pessoas comprem essa ideia e invistam aquele negócio em outros lugares. Mas caso você não tenha uma loja funcionando, o mínimo que você tem que ter é o domínio de como funciona operar uma loja, ou enfim, ou um quiosque, ou um modelo home-based dessa marca que você está lançando no mercado. Eu, por exemplo, quando fundei a Premia Pão, eu já estava trabalhando com esse projeto, com esse produto há mais de 9 meses, com uma outra marca, inclusive. Então eu vislumbrei muitas oportunidades de mercado para entrar com a Premia Pão, trazendo diversos diferenciais e vendo o mercado como ele funcionava, enxerguei diversas deficiências e muito amadorismo no mercado já existente. Então eu decidi criar a Premia Pão posicionando ela num outro mercado. Já conhecia, já dominava a operação, inclusive eu tinha trazido diversos diferenciais que nenhuma outra empresa estava trabalhando no mercado. Então aí sim fazia muito sentido eu formatar a Premia Pão. Mas foi muito engraçado a forma com que eu ingressei no mercado. Eu quero contar um pouco sobre essa história, essa experiência que eu tive para você. E até desmistificando um pouco a ideia de que para você formatar uma franquia, criar um projeto de franquia, você precisa gastar muito dinheiro, até buscar um investidor para entrar com você e formatar e criar esse projeto. Muito pelo contrário, eu tive R$0 de investimento. R$0 de investimento. Nós investimos R$3.000, eu e meus 2 sócios, para criar o projeto da Premia Pão. E o nosso grande pulo do gato foi ter trazido um investidor, tá? Que foi o cara que de fato pré-financiou o nosso negócio, que foi o nosso primeiro franqueado. Como é que funcionou isso? Eu vou te falar agora em detalhes. Bom, quando a gente já operava vendendo publicidade em saco de pão aqui em Recife, a gente já tinha diversos clientes. E um desses clientes tinha tido muito resultado com essa mídia e tinha ficado entusiasmado com esse produto, com esse modelo de negócio e buscou em nós uma referência, como é que eu posso também trabalhar com isso numa cidade vizinha. E ele correu atrás de outras franquias, outras empresas
acabou inclusive investindo, né, pagou pagou a taxa de franquia com a outra marca, e nessa época a gente não tinha Premier Pão ainda. Ele teve uma decepção muito grande nos primeiros dias, com base, enfim, todo o amadorismo que a empresa passava, sem suporte nenhum, sem organização nenhuma, com demora na resposta, sem treinamento, sem manual, uma coisa de louco, né? E confia em mim, tem muita gente fazendo isso ainda hoje em dia. Tá? E tem muita gente caindo em roubadas hoje em dia, mas enfim. Então ele voltou pra gente e falou, nossa, tive um desaponto muito grande, né? Acho que não vou pra frente, embora tenha gostado muito desse modelo de negócio, não vai dar certo porque eu não trabalho dessa forma, eu sou muito profissional nos meus negócios, ele já tinha outras empresas, então ele ficou muito desapontado. E nesse momento, né, a gente instalou para a ideia de que a gente poderia já começar o projeto da Premier Pão com ele, então a gente já poderia ter uma ideia formatada, validada e pré-financiada se ele comprasse a nossa ideia, que era na verdade só um vento. Era só vento na época, era só papel. Então a gente investiu os R$3.000 na criação da comunicação visual, da identidade visual, de todo o site, né? Ficou bem bacana. E a gente apresentou para ele a ideia. E a ideia era ele comprar uma franquia, ele ser o nosso primeiro franqueado da Premier Pão, com todos os diferenciais que a gente já tinha bolado, já tinha criado. A gente apresentou para ele, né? A oferta era 50% de desconto na taxa de franquia, ele ia comprar 3 franquias, então ele ia investir todo esse valor e a gente ia passar 60 dias focado no sucesso dele. A gente não ia mais abrir, durante esses 60 dias não ia abrir para outras pessoas comprarem franquias. O nosso objetivo era fazer que ele comprasse e que a gente entrasse na operação com ele, fazendo com que ele virasse o nosso case de sucesso, nossa referência, para aí sim a gente poder expandir, aí sim a gente poder vender mais franquias e crescer para o Brasil. Então ele gostou muito da ideia, para ele enxergou muito valor, porque ele sabia que ele ia ter um negócio nas mãos muito bom, com um suporte excelente, né? Nós, donos do negócio, fazendo com que ele desse certo, independentemente de qualquer outra coisa, a gente ia fazer ele dar certo. Então essa segurança foi muito boa para ele, e ele pagou 50% do que outras pessoas começaram a pagar logo em diante, né? Mas também foi arriscado, porque como a gente não tinha nada, né, ele estava praticamente comprando uma ideia. Então a gente pesou muito, né, como é que a gente conseguia trazer tanto benefício para ele. Ele enxergou confiança na gente, porque ele já tinha investido em nós como um anunciante, né, como um cliente. Então deu muito certo, né? Esse formato casou muito bem. O nosso primeiro investidor foi o nosso franqueado, sem ele nem saber. Então, como prometido, a gente acabou entregando para ele um suporte muito bom. A gente passou todo um treinamento em campo para ele, diferenciado. A gente vendeu junto com ele, né? A gente transformou o negócio dele em um modelo inicial para que a nossa franquia da Premier Pão crescesse, né, como eu já mencionei. E através do sucesso dele, a gente conseguiu chegar em grandes mídias, em jornais locais, que acabaram falando sobre a gente. E outras pessoas começaram a conhecer a gente aqui, buscaram em nós outras franquias, então a gente acabou vendendo outras franquias por conta dessa matéria de jornal que acabou saindo, enfim, reverberando por aqui na cidade. E aí a gente começou a crescer exponencialmente. Depois eu posso contar outras histórias de como a gente cresceu. Mas a ideia aqui que eu quero passar para você, para o André e para qualquer outra pessoa que quer investir em uma franquia, quer crescer o seu negócio em uma franquia, a primeira coisa é que você tem que ter o negócio validado, você tem que ter o domínio de como funciona aquilo para você vender essa ideia. Segundo, você não precisa gastar fortunas para você formatar a sua franquia. Existem sim diversos consultores, pessoas que formatam franquias e cobram muito caro para fazer um estudo de franqueabilidade para você, mas você pode entrar fundo, com a cara tapa, se envolver no projeto do zero, pegar uma pessoa que você confia, entrar como investidor, que vai ser o seu primeiro franqueado, e você realmente se doe para aquela operação, né, e você ajuste o que precise, né, nesse momento. Então você não vai precisar gastar muito dinheiro, você vai gastar muita energia sua e muito tempo seu para fazer dar certo. Foi assim que eu fiz e deu certo. Então tenho certeza que você consegue fazer da mesma forma. E uma última coisa que eu queria falar para você, que foi a última pergunta do André, falando sobre como é que eu consigo fazer para ter a segurança de que essa pessoa que eu vou apresentar um projeto não vai me copiar. Primeira coisa que eu tenho que falar para você, André, é o seguinte: se o seu negócio ele chegar no nível de ser copiável, é porque o negócio é muito bom, cara. Então assim, você tem um fator positivo dentro de uma ideia muito copiável, tá? A segunda coisa que eu queria falar para você é: não se preocupa, tá? Trabalhe na execução, né? Se garanta
no seu projeto, se garanta na sua ideia, faça ela sair do papel, porque muita gente tem ideia boa, mas pouca gente faz ela realmente sair do papel. Na verdade, quase tudo na vida é copiável. Então não se preocupe em alguém roubar a sua ideia, se preocupe em fazer o seu melhor, em fazer aquele seu negócio ser muito melhor do que qualquer outro que já exista. Esse é o mindset. Valeu? Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Eu também separei 2 vídeos para você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.